A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou contar para vocês como foi que eu descobri que eu tinha pedra na vesícula. Isso não foi agora, isso foi no ano de 2018. E logo após que eu contar para você sobre como eu descobri, eu vou testemunhar para você o milagre que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor. E já antes de contar, eu quero dizer para você que o mundo espiritual, ele é real e ele é terrível e luta contra as nossas vidas, contra a vida daquele que serve a Deus. O inimigo luta constantemente, mas só que Deus ele tem entregado armas para você lutar contra o inimigo. E tem uma arma poderosíssima que é o escudo da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, lembro-me que eu fui convidada para ir para um aniversário, e eu não vou falar o nome dessas pessoas, e eu fui para esse aniversário, foi eu e minha irmã, e quando a gente chegou lá nesse aniversário, tinha uma jovem lá que ela estava desviada dos caminhos do Senhor. E lá nesse aniversário, o dono que convidou nós para estar nesse aniversário, ele pediu para mim dar uma palavra. Enquanto eu estava dando uma palavra lá nesse aniversário, Deus tocava em meu coração para me perguntar para aquela jovem se ela queria voltar para Jesus, se ela queria se reconciliar com Deus. E pois ela estava afastada dos caminhos de Deus. E eu peguei e falei com aquela jovem que se ela queria voltar para Deus. E ela pegou e falou que queria. Então foi orado ali por aquela jovem, né? Que ela estava voltando para Jesus, estava se reconciliando com Deus. E eu voltei para casa quando terminou. E quando eu cheguei em casa, eu havia comido, né? Bastante bolo lá no aniversário. Aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, né? Como de costume, sempre oro para Deus quando eu vou dormir, para Deus me proteger o meu sono enquanto a gente dorme. E quando eu deitei e eu estava dormindo, quando eu dormi, gente, foi como se aquela mesma cena que eu estava no aniversário pregando e falando para aquela jovem e orando para que ela pudesse se reconciliar, eu tive o sonho. Quando eu dormi, eu tive o sonho repetindo a mesma coisa que havia acontecido, que eu tinha feito lá no aniversário. Aí eu via eu levando a palavra e falando com a jovem e orando pela reconciliação da jovem. Isso já era no sonho. E quando eu terminava de orar pela vida da jovem, veio um ser, tipo uma sombra, né? Veio até a mim. E quando veio até a mim, ele estava com alguma coisa, não sei se era tipo algo parecido a uma faca, e cravou aqui em mim. Travou assim de uma vez e eu vi a fúria muito grande daquele ser contra a minha vida. Quando ele cravou assim em mim, na mesma hora eu coloquei as mãos assim e eu acordei gritando de dor. Mas era muita dor. Então, quando eu acordei gritando de dor, meu esposo já se levantou e a minha irmã que estava aqui comigo também se levantou, né? E eu peguei e falei para elas que eu estava com muita dor. E a dor era tão grande que meu esposo queria me levar para o hospital. E eu pegava e falava assim para ele: não, não me leva para o hospital. Eu quero que vocês cantem e que vocês cantem hino de sangue. E o meu esposo e a minha irmã começaram a cantar hino de sangue. E quando eles começavam a cantar hino de sangue, aquela dor aliviava. E isso era 1 hora da madrugada, irmãos. E o meu esposo ficou cantando, mais a minha irmã, hino de sangue, isso até umas 3 horas da madrugada. Eu fiquei rolando no chão, a dor era tão grande que a minha vista começou a escurecer e o meu corpo começou a faltar as forças, perder as forças nos meus braços. E naquele dia eu pensei que eu ia morrer. E eu falava assim: meu Deus, ou o Senhor passa essa dor agora, ou eu vou morrer. Isso eu dizia em meu pensamento. E naquela hora, no momento de clamor, de desespero, de pedido de socorro ali a Deus para aliviar aquela dor, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, dizendo assim, ó: tu não vai morrer, porque ainda tem promessas para eu cumprir na tua vida. Tu não vai morrer agora. E aquela palavra ali me confortava mais. Então eu dizia: Deus, então passa essa dor, porque eu não vou suportar essa dor. Irmãos, e aí foi quando aí vinha na minha mente, né, que eu tinha que o meu esposo e que a minha irmã tinham que ficar cantando um hino de sangue. Naquele momento, irmãos, depois eu entendi que ali eu estava em uma guerra espiritual
do inimigo contra a minha vida, com muita fúria, porque eu havia orado pela reconciliação daquela jovem, porque eu tinha falado de Jesus para ela e ela se rendeu aos pés do Senhor. Então a fúria do inimigo foi tão grande, veio para cima de mim, irmãos, naquela madrugada. E isso é para vocês verem que o mundo espiritual, ele existe, ele é real e ele é terrível. Por isso nós temos que estar constante em vigilância e estar com o escudo da fé, que é a nossa proteção, que é a nossa arma para nós lutar contra os poderes celestiais da maldade que luta contra a nossa vida. Então eu entendi que ali o meu esposo e a minha irmã estavam louvando ali, irmão. Eles estavam guerreando no mundo espiritual pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, tem coisas que você está passando que você não consegue ver com seus olhos espirituais e que você muitas vezes não tem o discernimento espiritual, mas tem guerras que você está passando, tem enfermidade que você está passando, que é o inimigo, as trevas que está lutando, que está guerreando para destruir você, porque ele sabe que você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Aleluia. Porque ele sabe que através da sua vida, pessoas vão voltar para Cristo. Porque ele sabe, aleluia, que através da sua vida, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o inimigo, ele investe pesado para querer te destruir, para querer te tirar dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer, permaneça firme em Deus, permaneça firme na palavra de Deus, aleluia, permaneça, aleluia, fortificado na rocha que é Cristo, porque só assim você vai suportar as aflições da vida, só assim você vai suportar as tribulações e não vai ser abalado, porque só assim você vai vencer, aleluia, porque Deus é aquele que vai te dar ânimo, Deus é aquele que te dá força, Deus é aquele que te renova, Deus é aquele que te sustenta, Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que te capacita, Deus é aquele que te restaura, Deus é aquele que te levanta, aleluia, Deus é aquele que te dá vida, Deus é aquele que te dá saúde, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, aquela dor foi passando às 3 horas da madrugada e eu comecei a vomitar a casa inteira. Vomitei tudo que eu havia comido no aniversário, eu botei tudo pra fora. E quando foi às 3 horas da manhã, aquela dor foi passando, aquela agonia foi passando, foi aliviando aquela dor. E quando amanheceu o dia, eu não tinha força para nada. Então, irmãos, logo passou-se. Aí daí eu comecei a ter várias crises em seguidos, ou seja, uma atrás da outra. Então foi isso, eu fui parar no hospital. E lá foi aonde eu pedi um exame. E lá deu que eu tinha várias pedras na vesícula. Várias pedrinhas do tamanho de um caroço de feijão. Então agora eu vou contar para você o milagre que Deus fez, que Deus me curou de pedra na vesícula. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eu descobri que eu estava com pedra na vesícula, eu comecei a falar: Deus, Tu és o meu médico. Deus, Tu és o médico dos médicos. Deus, Tu já fez tantos milagres, tantas curas na minha vida. Mas eu te peço, Deus, que eu quero que o Senhor que faça essa cirurgia na minha vida e retire essas pedras. Porque isso para Ti não é nada. Aleluia. Diante do Deus que eu sirvo, diante do grande Deus, o qual eu conheço, que já fez tantas coisas na minha vida. E eu sei que o Senhor vai fazer mais esse milagre para me testemunhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu preparei tudo. Fiz todos os exames para fazer a cirurgia. Mas todo o tempo fazendo todos os exames, dizendo para Deus: Deus vai me curar. Aleluia. Então a minha tia pediu todos os meus exames e falou que ia falar com um vereador para poder fazer a cirurgia. E eu levei todos os exames para ela.
E eu falei pra ela, tia, Deus vai me curar. E ela falou assim pra mim, mas Deus deixou os médicos da terra também e para eles curar também. Aleluia. Mas eu falei para ela, Deus vai me curar, é Deus que vai fazer essa cirurgia em mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu estava com tanta fé. Aleluia. Eu tinha convicção que Deus ia me curar. É quando você pede e você tem certeza, aleluia, que você não duvida em seu coração, que você vai receber o milagre. Era assim que eu estava, aleluia. E é assim que você tem que ser, que pedir para Deus com fé, aleluia, acreditar que Deus já fez, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É você declarar, aleluia, como aquela mulher do fluxo de sangue, aleluia. Quando foi ao encontro de Jesus, ela foi declarando, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu vou ser curada. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que você tem que ser, aleluia. Uma mulher posicionada em Deus, aleluia. Uma mulher que se levanta, aleluia, e declara, aleluia. Eu vou tocar na veste de Jesus e vou ser curada. Aleluia. Eu vou clamar e Deus vai me curar. Eu vou botar o rosto no pó e vou pedir e vou insistir e Deus vai me curar. É isso que Deus quer. Posicionamento, atitude, fé. Aleluia. A fé é que vai mover o milagre até você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, minha tia tinha um aniversário e minha tia me convidou para mim ir para esse aniversário. E eu fui. E lá as irmãs começaram a cantar e agradecer. Aí de repente começaram a cantar aquele hino da harpa que diz assim: quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Enquanto as irmãs cantavam esse louvor, eu estava ali, adorando a Deus em espírito e em verdade, em meu pensamento, e falando com Deus. Deus, aleluia, faz esse milagre aqui em mim, aqui hoje, nessa tarde de louvor. Me surpreenda, Deus, mais essa vez. Faz este milagre, Deus, para me testemunhar. Aleluia. Irmãos, naquele mesmo momento, Deus falou assim para mim: tu queres outro milagre para tu testemunhar. Aleluia. Mas e aí, aqueles outros milagres que eu já entreguei para ti e que tu tem testemunhado tão pouco? Aleluia. Aí como é que tu quer outro milagre para testemunhar, sendo que tu ainda tem testemunhado tão pouco, tem contado os testemunhos tão pouco? Eita glória! E naquela mesma hora eu comecei ainda a falar com Deus. Deus, mas me entrega mais esse milagre, porque quando o Senhor me entregar esse milagre, eu vou testemunhar os outros milagres. Eu vou testemunhar aonde o Senhor mandar, aonde eu chegar, aonde eu for. Eu vou testemunhar os outros milagres que o Senhor já me entregou. Por isso eu vou fazer vários vídeos aqui testemunhando cura, milagre, aleluia, que eu recebi da parte do Senhor. Porque eu creio que através dos testemunhos que eu estou contando, vai ser despertada essa fé que está em ti. Essa fé que está em ti, aleluia, vai te mover, aleluia. Vai te mover até a Jesus Cristo. Vai te mover, aleluia, a ter fé. Vai te mover, aleluia, a clamar, a confiar no teu Deus, a esperar, a persistir, a insistir, aleluia, não parar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e quando foi terminando aquela tarde de louvor,
eu já estava acabando as esperanças, porque já iam orar para encerrar aquela tarde de louvor, e eu comecei a falar: Deus não vai entregar meu milagre hoje. Mas para surpresa minha, irmãos, alguém falou assim: tem alguém que quer oração? De repente uma mulher se ajoelhou e disse: eu quero oração porque eu vou passar por uma cirurgia. E naquela mesma hora minha tia me empurrou e disse assim: pastor, ora por ela aqui, que ela também vai passar por uma cirurgia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia, irmão, naquela manhã, 6 horas da manhã, eu já havia falado com Deus. Eu já havia falado com Deus. Aleluia, quando foi 6 horas da manhã, eu já havia falado com Deus. Tu és o meu médico dos médicos. E eu sei que o Senhor vai fazer essa cirurgia porque eu quero passar. Não é pelas mãos dos médicos terrenos, eu quero passar pelas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando de repente eu me ajoelhei, aleluia, enquanto o pastor estava orando, aleluia, por a outra mulher, veio uma irmã, aleluia, e ela começou a marchar do meu lado. E ela colocou as mãos bem em cima, irmão, da vesícula. Colocou as mãos. E quando ela colocou as mãos assim na frente e a outra atrás, e ela apertou tanto, porque doía tanto. E ela apertou, irmãos, e Deus começou a falar na boca daquela mulher. Começou a dizer: hoje eu tô te entregando mais esse milagre. Aleluia. Hoje, para tu saber que sou eu que estou falando hoje, 6 horas da manhã tu falou que queria passar pela mão dos médicos, e hoje eu estou aqui te entregando mais esse milagre. Naquele momento ali eu desmaiei. Aleluia. E quando, irmãos, eu acordei, eu adormeci, quando eu acordei, tinha o pastor, ele começou a falar para mim, a confirmar, Deus usando outro. E disse assim para mim: olha, enquanto você estava aí desmaiada, eu pude contemplar 2 anjos do teu lado. E eu pude ver ele trocando os teus órgãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu pude ver ele trocando os órgãos desse lado. Aleluia. E ele colocou tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. A partir daquele dia eu fui curada, irmãos. Deus me curou da pedra na vesícula. Não tive mais nenhuma crise, não tive mais uma dor, não doía mais, não dói mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus o qual eu sirvo. Esse é o Deus o qual eu estou testemunhando um milagre para você. Aleluia, que Deus ele cura, aleluia, que ele é o médico dos médicos. Ei, aleluia, muitos estão, aleluia, recebendo diagnóstico dizendo: tem tantos dias de vida, está com câncer, está com AIDS, está com tantas enfermidades, mas eu quero te dizer: ei, tu esqueceu? Tu esqueceu de clamar para o teu Deus? Tu esqueceu, aleluia, do que Jesus fez? Tu esqueceu do que Jesus fez na palavra e do que Jesus continua fazendo? Aleluia. Então é você que tem que se posicionar. É você que tem que abrir a boca. Aleluia. O cego não podia ver Jesus, mas os ouvidos dele escutou um barulho tão diferente naquele lugar. E ele se levantou e ele começou a falar: quem é? O que está acontecendo aqui? Por que esse barulho? Então alguém fala: é Jesus que está passando. Aleluia. Foi Jesus que chegou. Aleluia. E sabe o que aquele cego? Aleluia. Aquele cego começou a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém pensou que ia calar aquele cego.
A multidão pensou que ia calar aquele cego, dizendo: cala-te, porque Jesus não vai te ver. Cala-te, porque Jesus não está te ouvindo, não. Aleluia. Cala-te. E aquele cego clamou mais alto, mais forte. Ele clamou com toda a força que ele tinha. Ele clamou com toda a fé que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus parou e disse: manda trazer esse cego. Traga ele aqui para mim. Aleluia. Jesus pergunta: o que tu queres? Ele diz: Senhor, eu quero enxergar. Eu quero ver. Aleluia. Eu quero ver a tua face, Jesus. Aleluia. Então é isso que eu estou testemunhando para você. Deus é Deus de promessa. Deus é Deus que cumpre as promessas. Deus é Deus que realiza os sonhos. Deus é Deus que cura. Aleluia. E quantas curas tu tem recebido, mas não tem abrido a boca para testemunhar. Aleluia. Ainda tem os 10 leprosos, que Deus curou todos os 10, mas só um agradeceu. Só um voltou para agradecer. E quando esse um voltou para agradecer, Jesus falou: mas eu não curei, não foi, aleluia, não foi 10. Cadê os outros 9 que esqueceu de agradecer quem fez o milagre? Cadê os outros 9 que não veio, aleluia, até a mim e contou o que eu fiz? É isso que Deus me trouxe aqui para dizer para você. Conte as bênçãos, conte os milagres, aleluia. Porque tu vai falar de luta, tu vai falar de problema, aleluia, mas tu vai falar da vitória. Mas tu vai falar da vitória depois que tu vencer essa luta, depois que tu passar essa prova, aleluia, e tu vai testemunhar a tua vitória. Tu vai fazer culto de ação de graça pelo milagre que Deus fez. Tu vai contar o testemunho para muitos ficar sabendo que teu Deus é poderoso. Então vai despertar a fé em outros, para servir também esse Deus poderoso que faz milagre. Deus abençoe a sua vida.